Olá, muito bom dia. Oi, bom dia para você. Precaução, monitoramento e prevenção. Nas últimas semanas, as forças de segurança de praticamente todos os estados do Brasil voltaram as atenções para os colégios. Aqui em São Paulo, por exemplo, com o receio de novos ataques organizados, principalmente pelas plataformas digitais, a linha de inteligência da polícia já identificou diversos suspeitos. O governador Tarcísio de Freitas já anunciou novas medidas para reforçar a segurança nas escolas. Seguranças desarmados e psicólogos serão contratados nesse primeiro momento. Além disso, o chefe do Executivo Estadual prometeu a instalação de um botão emergencial para alertar polícias civil e militar. Sobre esse assunto, a gente vai conversar nesta manhã de domingo com a ex-ministra da Administração do Governo, Fernando Henrique Cardoso, e também ex-diretora global de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin, que é hoje a diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, ministra, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia para a senhora. É um prazer imenso a gente bater esse papo mais do que importante. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol, bom dia, Israel, e bom dia aos telespectadores da TV Band Vale. Ministra, eu já começo perguntando para a senhora em relação a esses casos que aconteceram aqui no país. São casos que nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação, decidimos evitar falar do nome desse cidadão que comete esses casos e decidimos também não mostrar o rosto. Muitas vezes eles querem fama, né? Alegam muita coisa em relação a isso. Como é que a senhora vê essa educação acontecendo hoje no Brasil? E, claro, a segurança nos colégios. O ex-ministro, aliás, atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, tomou novas decisões. A senhora acha que foi coerente nesse momento? Olha, nós estamos vivendo tempos, Israel, muito complicados, porque muita polarização, muito ódio no ar e também nas redes sociais, como você comentou. Isso leva a que esse clima aconteça dentro da escola também. Então, não foi surpresa para muitos de nós, especialmente os educadores, que isso se refletisse, seja em ataques reais à escola, seja em boatos, fake news e outras coisas. Mas é importante levar essas ameaças a sério, porque a escola não pode tudo sozinha, ela precisa do suporte de outras políticas públicas, em especial da política de segurança em se tratando de ataques. Então, agiu corretamente o governador ao pensar em seguranças desarmados. Eu acho que tudo que a escola não precisa nesse momento é arma, e ao mesmo tempo olhar para uma lei que foi aprovada em 2019, com a derrubada de 2 vetos que tinham acontecido nessa lei, que determina que deve haver nas redes públicas de ensino um núcleo de apoio psicossocial, quer dizer, os psicólogos, seja para ajudar os professores a detectar sintomas de que algo de grave está para acontecer na escola, seja para lidar com os traumas ou o estresse pós-traumático que advém depois de episódios como esse. E cabe aos educadores educar para uma convivência harmoniosa. Muitas vezes, Israel, se fala que bullying, eu sou adulto, sofri bullying, nem por isso eu morri. Muita gente se matou por causa de bullying e outros que sobreviveram às depressões resultantes de bullying constante acabaram, por incrível que pareça, se tornando agressores. Então, criar um ambiente saudável na escola é muito importante e os psicólogos podem ajudar bastante. E, por último, o tal botão de emergência que vai acionar as forças de segurança numa situação de perigo máximo. Isso também faz muito sentido.
por causa da disseminação de notícias de possíveis ataques a escolas no dia 20 de abril. Aqui na nossa região, algumas cidades decidiram suspender as aulas na última quinta-feira. Na sua opinião, é a melhor forma de tranquilizar a comunidade escolar, famílias, os alunos também? Olha, Carol, houve isso pelo Brasil inteiro. E tudo indica, pelos relatórios de inteligência a que alguns de nós tiveram acesso, que foi uma ação concertada, ou seja, houve algo de propósito para criar um clima de pânico. Isso é muito feio, muito ruim. Em alguns casos mais, digamos assim, normais na vida escolar, alunos que tinham provas, escreveram que ia ter algum ataque, mas na média foi algo organizado, estruturado com finalidades escusas. É lamentável e, nesse sentido, acerta o governo federal quando estabelece multas para notícias infundadas sobre ataques fake news. Não pode. Educação tem que ser levada muito a sério. Nós estamos falando de bebês, crianças e jovens. Criar um clima de pânico nos seus pais por maldade ou por razões políticas extremistas, isso é inaceitável. Ministra, a gente viu aí nos últimos dias, como a Carol disse, o uso das redes sociais sendo protagonista nesses ataques, né? Algumas pessoas elas foram detidas, a gente tem um destaque já pela inteligência do Ministério Público e da Polícia Federal, derrubando mais de 700 perfis. A senhora acredita que isso é o bullying instaurado dentro das salas de aula ou seria uma personificação dos jogos digitais que muito se falou no passado, mas nada foi comprovado? Ou a senhora acredita em uma terceira hipótese, seria algum problema ligado a fatores psicológicos? A senhora, como educadora e sabe muito bem do dia a dia dentro de uma sala de aula, o que a senhora teria a dizer para a gente sobre isso? Olha, Israel, é uma mistura de todos esses fatores, inclusive algo que já foi feito em outros países, que é fazer de propósito para gerar pressão política. Então, há problemas psicológicos, sim, e eles têm que ser detectados por parte de alunos. É natural na adolescência buscar notoriedade, reconhecimento, e se essa notoriedade e reconhecimento não vem por caminhos construtivos, por vezes os jovens buscam maneiras negativas de construir notoriedade. Então, em redes sociais, inclusive com perfis construídos para isso, os potenciais agressores buscaram notoriedade, se produziram com vestimentas e armas brancas ou não brancas para mostrar que podem ser valentes, e isso precisa ser Aqui tem uma parte que cabe à família, não é só a polícia que tem que agir. Cabe aos pais, a educação é a responsabilidade partilhada entre escola e família. Cabe à família supervisionar, na medida do possível, o uso das redes sociais pelos adolescentes. Eu sei que eu estou falando de algo difícil para os pais, muitos deles trabalhando o dia inteiro, por isso que a escola não deveria estar só em meio período, a gente deveria ter um tempo maior de escola, não só para que as crianças e jovens possam aprender mais e melhor, mais mão na massa, mas também para que as crianças possam ter algum nível de supervisão. Mas, de fato, foram 756 perfis que foram retirados da internet, com razão. Inicialmente, o Twitter reagiu um pouquinho, mas tirou mesmo assim. 225 pessoas presas ou apreendidas, né, no caso de adolescentes. Então, de fato, e foi importante ter consequência, porque diminuíram os ataques e diminuíram as ameaças de ataques.
Daqui a pouco a gente segue falando do assunto. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Até já! Hoje o assunto é a segurança nas escolas. Nossa convidada é a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin. Cláudia, no bloco anterior a gente estava conversando sobre o papel dos pais em todo esse processo, né? Principalmente no sentido de monitorar aí o uso das redes sociais dos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Como fazer esse monitoramento para não se tornar aí uma invasão de privacidade, por exemplo, mas poder garantir a segurança aí dessas crianças ou desses adolescentes? Vai parecer, Carol, paradoxal o que eu vou dizer, mas o melhor mecanismo que os pais têm para supervisionar os filhos é o diálogo. Sim, em alguns momentos a gente tem que colocar limites, mas se houver um diálogo aberto, uma escuta ativa, como se diz em psicologia, em que a gente ouve um pouco antes de falar não tem que fazer nada disso, e poder fazer com que a qualquer problema o jovem procure os pais, e incidentes ou de agressão ou de ser agredido diminuem muito. Então, se os jovens contam para os pais o que estão fazendo, em que jogos estão envolvidos, os pais se oferecem para jogar junto, para entender a lógica do jogo, as coisas são muito facilitadas. Evidentemente, há pais que não têm tempo, trabalham demais e têm dificuldades, ou têm um repertório cultural um pouco menos variado, e é muito importante que se pense em algo que não apareceu nas 16 medidas que foram definidas, né, na terça-feira, pelo presidente junto com todos os governadores, que é a ideia de se criar escolas parentais para aqueles pais que eventualmente mais precisam de um apoio para pensar junto com a escola. Diálogo é uma boa receita, acompanhamento e monitoramento é uma sequência ao diálogo. Ministra, a gente viu aí alguns especialistas em segurança comentando sobre a medida de colocar detectores de metais em frente aos portais escolares, ou seja, na porta da frente dos colégios. A senhora é a favor ou contra essa medida? E eu queria saber da senhora, caso algum aluno fosse parado com algum tipo de metal, que não fosse um revólver ou uma arma de fogo, isso já não configuraria algum tipo de constrangimento para esse aluno perante os outros colegas de classe? Olha, eu não sou a favor de detectores de metais por uma outra razão, não por constrangimento, mas porque nos Estados Unidos, onde houve muitos ataques, muitas vezes havia detector de metais. Os jovens logo descobrem o que fazer para que o detector de metais não detecte como deveria. Então, por outro lado, se um canivete é levado à escola ou algo parecido, eu acho que deveria ser proibido pelo regulamento, porque uma das características da infância e da juventude é que o córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que controla os impulsos, ainda não está madura. Então, num momento de tensão, jovenzinhos com facas, com canivetes, imaginem o que pode acontecer, e não acho constrangedor, desde que esteja escrito nos regimentos escolares. Regimentos escolares servem para isso, para pactuar normas de convivência, e elas devem ser discutidas com os alunos, explicada, melhor dizendo, para os alunos e para os pais, para que eles entendam por que isso não pode ser feito. Evidentemente, eu não estou falando de faca para cortar a comida, mas facas que podem causar danos aos seus colegas. E armas de fogo, evidentemente, nem pensar. Entre as medidas aí que foram mencionadas para serem
como um reforço na segurança das escolas. Qual delas a senhora considera que seja a melhor? O botão do pânico, por exemplo, como tem sido chamado por algumas cidades, né, representantes do poder público, é uma boa? Olha, eu acho que até mais, eu não acho errado o botão do pânico, mas a questão dos psicólogos, eu considero extremamente importante, porque é melhor prevenir do que remediar. Então, você acionar uma lei que existe, fazer com que ela tenha condições de implantação, especialmente para formar os professores, porque é importante lembrar que os professores muitas vezes ficam inseguros, eles não aprenderam na universidade como trabalhar com essas situações, e esperemos que no futuro nem seja necessário explicar isso nas universidades. É muito importante que os professores sejam orientados por psicólogos em relação a essas situações mais extremas e até ao dia a dia das crianças e jovens, desde situações sobre como lidar com disciplina em casos mais graves, como trabalhar com crianças portadoras de deficiências intelectuais. Em muitas áreas, os professores precisam de ajuda não só de psicólogos, mas de profissionais de saúde e, eventualmente, ter a rede de saúde como um apoio para encaminhamentos. E a família tem que colaborar nisso também. É importante lembrar que na escola Tomásia Montoro, a escola encaminhou para atendimento psicológico aquele jovem antes dele mudar de escola e a família não levou no psicólogo. Então precisamos trabalhar junto, escola, família e as demais políticas públicas que apoiam a escola, como a segurança e como a saúde. Ministra, a gente vai comentar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz uma rápida pausa. Eu e a Carol, nós voltamos já já trazendo novas informações e, claro, você não saia daí. Band Entrevista, nesta manhã, recebe a diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, que detalha sobre a segurança nas escolas de todo o Brasil. Ministra, eu quero entrar no assunto relacionado aos profissionais no ambiente escolar. A senhora estava falando no bloco anterior de ter uma verificação maior e também uma análise dos psicólogos e os assistentes sociais para saber o que acontece na casa dos alunos, na casa dos pais. Às vezes o aluno é agredido dentro de casa, às vezes uma aluna é abusada sexualmente. Isso gera um gatilho para acontecer essas atrocidades. A senhora acha que no ambiente escolar deveríamos ter assistente social, psicólogo, 24 horas não dá, mas pelo menos no período escolar, e também outros profissionais nesse setor que é tão crucial hoje para a sociedade? Sem dúvida, inclusive a lei que fala dos psicólogos fala também de assistentes sociais. Não é que esses psicólogos e assistentes sociais tenham que estar dentro da escola. Você pode, nas redes de escolas públicas, de acordo com a lei de 2019, ter um núcleo de atendimento. Esse núcleo de atendimento é acionável de tempos em tempos e faz supervisão e apoio aos professores de forma organizada e estruturada. E sim, os assistentes sociais são muito importantes, porque nós temos problemas, tais como você reportou, Israel. Há crianças que são agredidas dentro de casa, da mesma maneira que criança que sofre muito bullying pode virar um agressor depois, inclusive em Realengo, no ataque à escola de Realengo, no Rio de Janeiro, foi um ex-aluno que tinha sofrido muito bullying na escola que matou 12 crianças. Então é importante lembrar que o agredido pode virar agressor, mas o agressor dentro de casa também tende a se tornar agressor. E é muito triste. Primeiro, porque quando ele é agredido, ele tem seus direitos feridos. E segundo, porque ele pode se tornar um agressor em potencial pelas pesquisas. Então, é importante lembrar que a escola, se apoiada por assistentes sociais, ela se torna o maior centro
de proteção social à infância. É na escola que a criança se alimenta, é na escola que professores bem orientados por assistentes sociais detectam a violência e até estupro de criança e adolescente, que infelizmente acontece com muita frequência dentro de casa. E por isso é bom a gente pensar na próxima vez que vivermos uma pandemia como foi a de Covid-19, se vale a pena deixar 2 anos letivos quase inteiros escolas fechadas, enquanto outros países deixaram a escola aberta pelo menos para os mais vulneráveis, mesmo na parte mais complicada da pandemia. Então, eu estou lembrando tudo isso porque o assistente social tem um papel muito importante e muito parecido nesse sentido com o psicólogo, porque ele também faz um trabalho não só de visitação domiciliar, como também de orientação para os professores e proteção à infância. Falando sobre bullying, os pais têm um papel importante dentro de casa para orientar esses estudantes sobre como eles devem lidar com essas situações, porque infelizmente, como a senhora já mencionou, alguns casos, né, de ataques em escolas acabaram sendo motivados por conta do bullying, né? É verdade. Os pais têm um papel muito importante e às vezes é triste, mas acontece. Por um certo temor que se criou até artificialmente e sem base em ciência, de que as crianças expostas e adolescentes expostas a outros ou a professores podem não ser, os meninos podem não ser masculinos ou viris o suficiente, acaba se incentivando em alguns meninos uma certa masculinidade tóxica. Quando é que a masculinidade vira tóxica? Quando eu tenho que provar o tempo inteiro que eu sou um menino, que eu sou um menino viril e que eu sou forte e que eu não choro, eu não posso manifestar sentimentos. Esse tipo de comportamento acaba levando ou a ficar inseguro de sua própria identidade ou de agredir outro que é percebido pelo critério do pai que falou com o menino que ele tem que ser muito homem, etc., que então ele faz bullying no outro. Então, de novo, o diálogo, Carol, é o grande, a grande ajuda dos pais, conversar, falar com a criança e com o jovem sobre suas inseguranças, fazer com que ele conte primeiro para os pais se ele sofreu bullying e que os pais vão ser um elemento de apoio e não de dizer que é isso, meu filho, eu também sofri bullying, nem por isso, não tem que fazer nada. E também que fazer bullying não é certo. E até, eventualmente, procurar a direção da escola se os problemas se tornam recorrentes. Então, sim, os pais têm um papel muito importante. A educação começa em casa, né? Quero agradecer muito a senhora pela sua entrevista aqui com a gente nesse programa de domingo. Muito obrigada e até uma próxima, viu? Obrigado, viu, ministra? Eu é que agradeço aos dois, agradeço aos telespectadores e lembrem que família é muito importante em educação. Com certeza. Até mais, viu? Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você aos domingos, às 8h30 da manhã. Um ótimo restinho de domingo para você. Excelente final de semana para você. Curta bastante seu domingo e até uma próxima oportunidade.